irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta hora é a hora da ministração da Palavra de Deus. Eu sei do volume externo que está chegando até nós, mas vamos procurar nos concentrar na ministração da Santa Palavra de Deus. A Igreja Presbiteriana do Brasil, no mês de maio, comemora o mês da família. Então, é muito provável que, se você visitar uma igreja presbiteriana do Brasil, em qualquer de um de nossos estados, da nossa federação, do nosso Brasil, certamente você estará ouvindo uma palavra de Deus voltada para o tema da família cristã. Conversamos no domingo passado e assim vamos dar sequência, tá certo? As exposições da palavra de Deus neste foco, neste tema. Então, meus irmãos, no domingo passado, entre outras coisas, eu falei sobre o comando paulino, isto é, sobre o comando do apóstolo Paulo para as mulheres, e assim trabalhamos todo aquele texto, e o comando foi: mulheres, sejam submissas ao seu próprio marido. É o versículo de número 22 de Efésios, capítulo 5. Mulheres, sejam submissas ao seu próprio marido. Hoje, irmãos, o comando é para vocês, maridos. O comando é para nós, o comando é para os maridos. Paulo disse: maridos, amai vossa mulher. Maridos, amai vossa mulher. Então, irmãos, é com esta incumbência que eu abro o sermão desta noite. Assim, se você trouxe a Escritura, assim, se você trouxe a Palavra de Deus, eu lhe convido a abri-la na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versos 25 a 29. Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versos 25 a 29. Eu peço que os irmãos mantenham a Escritura aberta durante toda a exposição deste sermão. Assim sendo, nós vamos continuar labutando, vamos continuar trabalhando nesta excelsa carta do apóstolo Paulo para a igreja de Éfeso e para a nossa igreja também. Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versos 25 a 29. Nós não estaremos realizando a leitura neste momento, tá certo? Quando chegar o momento oportuno, nós estaremos fazendo a leitura. Então, deixe a sua Bíblia aberta durante toda a exposição deste sermão e vamos continuar, como disse, labutando nesta belíssima carta do apóstolo Paulo. Sabe, irmãos, nós estamos em uma sessão que vai desde Efésios, no capítulo 5, verso de número 22, até Efésios, no capítulo 6, verso 9. Se você dá uma olhada aí, você vai verificar que esta sessão trata das relações familiares baseadas na perspectiva cristã. É isso mesmo que nós iremos adentrar logo mais. Nos capítulos de número 4 e 5, o apóstolo Paulo ele argumenta que os cristãos devem ser diferentes e não iguais ao mundo. Repito, os cristãos devem ser diferentes do mundo. E nesta sessão aqui, o apóstolo Paulo ele traz os mesmos princípios para o lar cristão, os mesmos princípios para a família cristã, os mesmos princípios para o
casamento cristão. E eu creio, irmãos, que muitos casamentos cristãos estão enfrentando grandes turbulências. Eu creio que muitos casamentos cristãos estão enfrentando fortes turbulências nos lares. Sabe, nem que seja aquelas turbulências de céu claro. Não sei se você já ouviu falar, aquelas turbulências de céu claro, que é o tipo de turbulência que não dá nenhum sinal visual. A turbulência de céu claro não dá nenhum sinal visual, como as nuvens, por exemplo, para indicar uma possível turbulência. Mas, irmãos, apesar das nuvens não estarem lá, apesar das nuvens não estarem aparentes, o problema está. Daí a expressão turbulências de céu claro. Sabe, estas turbulências, elas são invisíveis. Não se dá para ver. Não podem até ser previstas por radares convencionais. Mas estas turbulências têm um poder destruidor. Estas turbulências têm um poder de destruir aviões. Estas turbulências têm a capacidade de ferir passageiros durante um voo e até danificar uma aeronave, e até de danificar um avião. Sabe, meus irmãos, a maridos cristãos, veja, estou falando de cristãos, aqueles que confessam Jesus Cristo. Há maridos cristãos, há mulheres cristãs que conseguem enganar. Há maridos cristãos, há mulheres cristãs que conseguem até quebrar, que conseguem até danificar até um radar quântico. Não sei quantos aqui já ouviram falar sobre o radar quântico, talvez os nossos físicos aqui presentes. É que o radar quântico, irmãos, é altamente resistente. É que o radar quântico, ele é capaz de perceber movimentação muito mais além dos 100 quilômetros de distância. Que radar potente é o radar quântico. Mas há maridos cristãos e mulheres cristãs que conseguem até enganar o radar quântico. Então, irmãos, existem, por incrível que pareça, lares cristãos assim. Ou seja, lares que desnorteiam qualquer radar quântico, lares que desnorteiam qualquer radar chinês. Todavia, são lares que enfrentam grandes dificuldades. São lares que enfrentam grandes turbulências no casamento. São lares que enfrentam grandes desgostos, grandes dissabores, grandes danos, grandes ferimentos. E nesses casos as turbulências são invisíveis, mas elas estão lá. Ah, irmãos, um lar cristão, presta atenção, um lar cristão, por mais ácido, uma palavra forte, não é assim? Um lar cristão, por mais ácido que seja, esse lar cristão precisa de Jesus. Um lar cristão, por mais ácido que seja, precisa de respeito. Um lar cristão, por mais ácido que seja, precisa de amor. E o assunto aqui que o apóstolo Paulo estava tratando em sua carta era muito sério, muito sério. E ainda é nos dias de hoje, porque, irmãos, a falta de Cristo no casamento é um grande problema. A falta de Cristo no casamento é pior do que a doença isquêmica do coração. Não sei quantos conhecem aqui, mas a falta de Cristo no casamento é pior do que a doença isquêmica do coração, considerada como a doença mais letal do mundo, ou seja, ela mata cerca de 7,4 milhões de pessoas por ano.
A falta de Cristo no casamento chega a ser pior do que esta doença do coração. Sabe, daqui a alguns instantes nós iremos fazer a leitura dos versos 25 a 29 do capítulo 5 de Efésios, ou seja, deste capítulo. Mas é provável, irmãos, eu creio, é provável que nós não iremos conseguir sair das 4 primeiras palavras do verso de número 25 do capítulo 5 de Efésios. No tempo oportuno, nós estaremos fazendo a leitura. Mas a princípio eu quero dar-lhes pelo menos um pequeno esboço, uma súmula, tá certo? De 3 pontos para esta passagem bíblica de hoje. Efésios, capítulo 5, versículos de número 22 a 29. Se quiser tomar nota, anote aí os 3 pontos desta passagem bíblica. Veja que, em primeiro lugar, eu quero que vocês vejam, observem o comando do apóstolo Paulo, o comando paulino nas 4 primeiras palavras do verso de número 25. Note que Paulo disse: maridos, amai vossa mulher. 4 palavras com um significado incrível. Como é bom estudar e viver a palavra de Deus, não apenas na nossa vida pessoal, mas no nosso casamento também. Paulo disse: maridos, amai vossa mulher. Que doutrina bíblica, que doutrina incrível é esta doutrina. Paulo exorta os maridos, veja, maridos, Paulo exorta os maridos cristãos de Éfeso que ame cada um a sua mulher. Daí a razão de dizer que este comando paulino é um comando incrível. E o apóstolo Paulo aqui, ele ancora este comando em 2 analogias, ou seja, em 2 similaridades. A primeira analogia apresenta-se no final do verso de número 25. Então, eu faço e formulo a pergunta: como devemos amar a nossa mulher? Maridos, como devemos amar a nossa mulher? O verso 25 diz que os maridos ame cada um a sua mulher. Como? Assim como Cristo amou a igreja. Deste modo, irmãos, o que Cristo espera dos maridos? O que Cristo espera de você, marido, segundo a Escritura Sagrada? Cristo espera que os maridos amem. Cristo espera que os maridos amem cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja. Agora, irmãos, note que a segunda analogia também se apresenta no final do verso de número 25. Então, como devemos amar nossa mulher? Marido, como você deve amar a sua mulher? O verso de número 25 diz: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Assim, irmãos, que tipo de amor é este? Que tipo de amor é este, marido? Marido, é um amor dedicado. É um amor obediente, é um amor zeloso, é um amor de intenção, é um amor que lhe instiga a amar a sua mulher, é um amor intencional, ou seja, é um amor com um propósito, é um amor eucarístico.
é um amor santo, é um amor que toma de conta marido da esposa, é um amor longânimo, é um amor benevolente, é um amor sublime, é um amor que cuida. Paulo disse: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Então, à vista disso, em segundo lugar, eu quero que vocês observem que, à medida que nos aproximamos do projeto de Deus para o casamento, nós precisamos reconhecer, tomar nota, reconhecer as complexidades das questões que estão envolvidas de fato no casamento cristão. É que as pessoas são diferentes. Nós somos iguais à nossa esposa, maridos? Vocês são iguais ao seu marido? Daí a complexidade. É que as pessoas, irmãos, são diferentes. É que os ouvintes são multifacetados. É que as circunstâncias, por incrível que pareça, são ímpares. É que as questões que contornam os casamentos cristãos são multimodos. E o quebra-cabeça? O quebra-cabeça no tocante ao casamento cristão é colossal, é gigantesco, ou seja, tem mais peças do que o maior quebra-cabeça do mundo, com exatas 33,6 mil peças. Assim é o casamento cristão. E a pergunta é: e como são essas peças? E como são essas peças? Essas peças são múltiplas, essas peças são variadas, essas peças são compostas por viúvas. Sabe que há peças que foram casadas por um longo tempo, mas que não são mais casadas hoje? Há peças que completaram bodas de neve, 67 anos de casados. No entanto, queridos, há peças que não completaram nem sequer bodas de papel. Bodas de papel, 1 ano de casados. Há peças solteiras, mas alegres, felizes. Todavia, há peças solteiras, mas tristes. Você sabe que há peças traídas, há peças amarguradas, há peças divorciadas, há peças ansiosas. São aquelas doentes para se casar. Há peças mistas, isto é, que são casadas com incrédulos. Há peças imaturas, há peças criança, mas há peças adultas, há peças. Note, queridos, como há uma grande variação. Uma variação gigantesca de peças no quebra-cabeça do casamento cristão. Sabe, se fôssemos falar aqui sobre cada uma delas, sobre cada uma dessas peças outrora anunciada, presumo que ficaríamos aqui por muito tempo, e quem pode chutar por quanto tempo nós estaríamos aqui conversando sobre cada uma dessas peças? Enfim, em terceiro lugar, eu quero destacar que devemos olhar para o casamento cristão com as lentes do Evangelho. Com as lentes do Evangelho, ou seja, com as lentes de Cristo e de nossa união espiritual com Ele. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, para cumprir o comando do apóstolo Paulo, para
cumprir o comando paulino para o casamento cristão, é preciso que o marido e a mulher estejam em Cristo. Assim, ninguém que não está em Cristo, observe, ninguém que não está em Cristo não pode cumprir os requisitos de Cristo requeridos para o casamento na Escritura Sagrada. Portanto, se você está aqui hoje, mas ainda não experimentou a transformação de vida espiritual, transformação que perdoa, transformação, irmãos, que muda a nossa vida através da graça de Deus. Então, se você ainda não experimentou uma transformação de vida espiritual, perdoada e transformada pela graça de Cristo, nada do que eu vou lhe dizer nesta noite vai lhe satisfazer. E desta maneira, o meu desejo é que a graça salvadora de Cristo segure você. Que a graça salvadora de Cristo agarre você, segure você e transforme a sua vida hoje. Sabe, o meu desejo é que a graça salvadora de Deus transforme o seu marido em um homem de Deus. O meu desejo é que a graça salvadora de Cristo transforme a sua esposa em uma mulher crente, em uma mulher santa, em uma mulher piedosa, em uma mulher segundo o coração de Deus. Sabe, se você for um eleito, se você for uma eleita, Deus pode fazer isso na sua vida hoje, se Deus quiser. Porque a Bíblia diz: acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Agora, irmãos, depois desta longa, infinda introdução, nós vamos olhar para Deus em oração. Vamos pedir a Deus a sua ajuda e bênção para a nossa vida, para as nossas vidas nesta hora. Assim eu convido você a curvar a sua fronte, fechar os seus olhos e fazer a sua oração. Se você é casado, ore comigo. Se você é solteiro, peça a Deus por uma peça segundo o coração de Deus. Ó Deus, esta é a tua palavra. Por tua graça, nos convença de que precisamos melhorar e melhorar e melhorar. Dá-nos, Senhor, esperança de alcançarmos tão grande misericórdia no nosso casamento. Dá-nos graça para que sejamos uma bênção para a nossa esposa, para o nosso marido. Ensina-nos a obedecer a tua voz através da tua santa e gloriosa palavra. Assim, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Sabe, neste instante, ouçam a leitura da palavra de Deus na epístola do apóstolo Paulo, no capítulo de número 5, versos 25 a 29. Mantenha sua Bíblia aberta e acompanhe a leitura que eu estarei realizando agora. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja.
Amém. Irmãos, esta foi a leitura da santa, inspirada, inerrante, autoritativa, suficiente e invencível palavra de Deus. Que Ele possa escrever sua verdade eterna em nossos corações. Meus irmãos, o tema da nossa mensagem de hoje é: maridos, amai vossa mulher. Sabe, embora que eu já tenha apresentado o esboço deste sermão, o esboço desta passagem bíblica, nesta ocasião eu quero dizer que, apesar disso, o sermão de hoje será um sermão de um ponto só. Isto mesmo, será um sermão de um ponto só, porém dividido em 7 pequenos subpontos, e haja coração para tanta informação. Se você quiser tomar nota do ponto, eu vou anunciar. O único ponto da nossa mensagem, do nosso sermão bíblico é: Deus chama. Deus chama os maridos cristãos. Deus chama todos eles para um amor abnegado, para um amor radical, para um amor originado em Deus, baseado no Evangelho, com poder, graça e igualado ao amor de Cristo, para cuidar e amar cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja. Grande esse ponto, não? Vou repetir. Deus chama os maridos cristãos, todos eles, para um amor abnegado, para um amor radical, para um amor originado em Deus, baseado no Evangelho, com poder, graça e igualado ao amor de Cristo, para cuidar e amar cada uma a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja. Sabe, o comando é simples, o comando é muito simples, não é mesmo? Paulo disse aqui, vamos ler comigo? As 4 primeiras palavras do verso de número 25 de Efésios 5. Qual é o comando paulino? Maridos, amai vossa mulher. Vamos dizer novamente? Maridos, amai vossa mulher. 4 palavras incríveis nós podemos destacar aqui. Maridos, amai vossa mulher. Que comando feliz, que comando mais do que feliz, que comando bem-aventurado é este. O comando é para amar. E por que você não está amando? O comando é para amar. Maridos, cadê os maridos aqui? Maridos, o comando é... Faça assim, com a mão, por favor, os maridos. Isso, valeu. Olha aí, o comando é: maridos, amai vossa mulher. Agora, maridos, cocem a cabeça assim. Como é mesmo, pastor? Maridos, amai vossa mulher. Faça assim, dê uma coçada aí na sua cabeça. Pois é, essa responsabilidade é nossa. Então, maridos cristãos, estou falando para maridos que amam a Jesus Cristo, porque maridos que não amam a Jesus Cristo nunca irá amar a sua mulher. Essa é a responsabilidade do marido cristão. O comando paulino é: maridos, amai. Então, maridos, ame. Você não esperava, maridos, ouvir isso nesta noite, não é mesmo? Domingo passado foi a vez delas. E hoje é a nossa vez, maridos. Então, o verso de número 25, as 4 primeiras palavras dizem: maridos, amai vossa mulher. Então, você deve se perguntar: pastor, como eu devo amar a minha mulher? O apóstolo Paulo responde claramente, nesse versículo número 25: assim como Cristo amou a igreja
E isso leva-nos, irmãos, a outra pergunta incrível. Então, como é que Cristo amou a igreja? Paulo também responde, ainda no verso de número 25, do modo de Cristo, que a si mesmo se entregou por ela. E uma outra pergunta. Assim sendo, vamos conhecer os 7 aspectos do amor de Cristo para a igreja do Novo Testamento, que são os 7 subtemas desse único ponto desse sermão. Você, marido, está preparado? O amor de Cristo pela igreja é um amor imerecido. O amor de Cristo pela igreja é um amor intenso, é um amor interminável. O amor de Cristo pela igreja é um amor altruísta. O amor de Cristo pela igreja é um amor proposital, é um amor manifestado, é um amor sacrificial. O amor de Cristo pela igreja, primeiro, é um amor imerecido. Então, sem demora, vamos olhar aqui rapidamente para cada um desses subtemas a partir de Romanos, no capítulo 5, versículo de número 8, que diz: Paulo disse, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Sabe, essa é uma das minhas passagens favoritas. Romanos, capítulo 5, versículo de número 8. Você sabe que esta referência, esta passagem bíblica, é chamada de João 3,16 de Paulo. Romanos 5,8 lembra-nos que o amor de Cristo foi dado a pessoas que não mereciam esse amor, e que ainda não merecem esse amor, que não fizeram nada para receber gratuitamente esse amor. Pois, irmãos, não existe nada no céu e na terra que obrigue Cristo a amar quem Deus não amou. Paulo disse, mas Deus prova o seu amor próprio para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Irmãos, esse verso aqui, ele partilha do pensamento de Cristo, quando ele disse, Cristo, não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Sabe, aqui o apóstolo Paulo, ele estava apenas lembrando, recordando, rememorando, lembrando de que o amor de Deus é demonstrado na vida daqueles irmãos que não mereceram esse amor e que ainda não merecem esse amor divino. Assim nós não merecemos, mas quando Deus quer, quando Deus diz, eu quero, sabe, Deus, ele extravasa o seu amor celestial sobre nós os eleitos que somos seus filhos em Cristo Jesus. Então, maridos, você não é capaz de amar assim. Você não é capaz de amar assim, de amar como Deus ama. Você não é capaz de amar ex nihilo, ou seja, de amar a partir do nada. Mas apesar disso, você foi chamado por Deus para amar. Cadê o marido? Maridos, olha aí para a sua esposa, olha bem nos olhos dela, fixa aí o olhar, estou fixando ali. Diga assim, mulher, pode dizer para ela, mulher, eu te amo porque você quebrou o meu coração. Amor é isso, é coração quebrado, é coração com Cristo dentro, é coração com amor dentro, e não é um amor qualquer, é um amor cristão. Sabe, note que aqui no verso de número 25, esse verso, se você é bom de português, você vai observar que nesse verso não há nenhuma conjunção subordinativa condicional. Paulo não disse, se sua mulher fizer isto ou aquilo, se sua mulher
fizer isto ou aquilo, como disse Cecília Meirelles em seu poema, ou isto ou aquilo, ou isto ou aquilo, e vivo escolhendo o dia inteiro. Maridos, o apóstolo Paulo, no verso de número 25, não deu nenhuma condição para vocês. Pelo contrário, o apóstolo Paulo deu um comando. O comando que o apóstolo Paulo disse foi: maridos, amai. Maridos, amai vossa mulher. Maridos, vocês não poderão dizer: eu só vou amar a minha mulher se ela, você já disse isso? Eu só vou poder amar a minha mulher se ela. Comando paulino não foi se ela. O comando paulino, o comando divino é: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. E ele amou a igreja, mesmo sem merecer o seu amor. O amor de Cristo, irmãos, pela igreja, em segundo lugar, é um amor intenso. É um amor grande. Sabe que no episódio da ceia do Senhor, Jesus à mesa com os seus discípulos disse: discípulos, desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes do meu sofrimento, antes de sofrer. Sabe, irmãos, Jesus sabia de tudo. Jesus sabia do sono incontável dos seus discípulos no Monte das Oliveiras. Jesus sabia da traição de Judas Iscariotes, sinalizado por um beijo. Jesus sabia da orelha ferida do servo do sumo sacerdote. Jesus sabia da negação de Pedro. Jesus sabia da fuga dos discípulos e tantas outras coisas. Mas mesmo assim, antes de tudo, Jesus disse: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa antes do meu sofrimento. Sabe, note aqui que a intensidade do amor de Cristo pelos seus discípulos é grande, é intenso. Então, maridos, ame a sua esposa com essa mesma intensidade. Ame a sua esposa com esse mesmo fervor. Andrei, não está? Franciel, nos ajude aqui. O amor de Cristo pela igreja é um amor, irmãos, intenso. O amor de Cristo pela igreja é um amor imerecido. O amor de Cristo pela igreja é um amor intenso. O amor de Cristo pela igreja é um amor interminável. Isso mesmo. Ou seja, o amor de Cristo pela igreja é um amor sem fim. João, em seu evangelho, ele disse: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estava no mundo, ele disse que Jesus amou-os até o fim. Sabe, irmãos, Cristo amou todos. Cristo amou todos aqueles que o Pai lhe deu. E ele amou todos aqueles que o Pai lhe deu até a hora de dizer: está consumado. Ele amou-os até o fim, com um amor interminável. Então, maridos, amem a sua esposa interminavelmente. Por quê? Porque o que Deus ajuntou, não separe o homem. O amor de Cristo pela igreja é um amor altruísta, é um amor abnegado. O apóstolo Paulo aqui disse: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido como figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz.
Filipenses capítulo 2, versos 6 a 8. Irmãos, Paulo nos ensina que Cristo mesmo sendo totalmente divino, em perfeita igualdade com Deus, na sua essência, a Bíblia nos ensina que Jesus se esvaziou. A Bíblia nos ensina que Jesus se humilhou. Sabe, ele despojou-se de todos os seus direitos e privilégios celestiais para assumir a forma de servo. Então, maridos, amem a sua esposa desprendidamente. Assim mesmo, se negue e se doe para amar dedicadamente a sua mulher, esta mulher que quebrou o seu coração. O amor de Cristo pela igreja também é um amor proposital. Paulo disse em Efésios 5, 26 a 27. Paulo disse para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. E esse é o ponto. Sabe, irmãos, Cristo tem um objetivo. Cristo, ele tem um propósito. O objetivo de Cristo para o seu povo é da santificação. Sabe, o objetivo é santificá-lo. O objetivo é lavá-lo por meio da lavagem de água pela palavra. Então, maridos, amem a sua esposa. Mas amem a sua esposa sem tirania. Maridos, amem a sua esposa. Mas amem a sua esposa sem opressão. Maridos, amem a sua esposa. Não com articulação, mas com santidade, com pureza, com religiosidade. E isto tudo, o verso 26 diz, por meio da lavagem de água. Por meio da lavagem de água do casamento pela palavra. E a questão é, o seu casamento precisa de uma limpeza. O seu casamento está sujo. O seu casamento fede. A palavra de Deus pode purificar a sua vida. A palavra de Deus pode purificar a sua mulher. A palavra de Deus pode purificar o seu marido. A palavra de Deus pode purificar os seus filhos. A palavra de Deus pode purificar a sua família. A palavra de Deus pode purificar o seu casamento. Apenas Cristo pode fazer isso no seu lar. Estamos quase concluindo. O amor de Cristo pela igreja é um amor manifestado. Em uma das passagens mais preciosas do Evangelho de João, são as palavras de Cristo, quando Cristo disse, em João 14, 1, e em João 16, 33, Cristo disse, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Em outro momento, Jesus disse aqui, não se turbe o vosso coração. Meus irmãos, às vésperas da cruz, não sei se você se lembra da acusação de Cristo cravada na cruz do Calvário acima ou sobre a sua cabeça. Mas às vésperas da cruz, Jesus Nazareno, rei dos judeus, ele estava preocupado. Ele estava preocupado com o coração. Ele estava preocupado com o coração dos seus discípulos. Assim, queridos, o amor de Cristo por eles é manifesto, é manifestado. Ou seja, é exposto cuidadosamente na Escritura. Cristo disse, no mundo
passais por aflições. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, maridos, amem a sua esposa apesar das aflições desta vida. Amem a sua esposa apesar das intempéries deste mundo, deste século, desta sociedade caída e falida sem Cristo. A sociedade não ensina a amar, a sociedade ensina a odiar. E o amor que a sociedade ensina ainda é um amor falido, ainda é um amor miserável, ainda é um amor sem Cristo. E marido, você precisa amar a sua esposa por meio de Cristo. Ah, maridos, publique. Quando foi a última vez que você publicou o seu amor pela sua esposa? Faz tempo? Dias? Semanas? Meses? Décadas? Quando foi a última vez que você disse para a sua esposa: eu amo você? Publique. Você publica muito no Facebook, não é assim? Você publica muito no WhatsApp. Publique olhando no olho da sua esposa o amor que você tem por ela. Pois é, publique o seu amor por sua esposa. Publique o amor, irmãos, por ela. Anime-se. Você está triste, é? Anime-se. Vença a si mesmo. Vença o mundo que há no seu coração. E diga para ela, aí você vai olhar para a sua esposa agora e vai dizer: marido, olhe para a sua mulher agora, exercício espiritual na casa do Senhor. Diga assim para ela, agora diga assim numa voz, cadê a Andréia aí? Uma voz melodiosa, uma voz romântica. Ou você deixou de ser romântico? Se deixou, você está, olha, muito longe do que Deus ensina para o casamento. Mas você não morreu ainda, então possa ser que Deus conserte a sua vida. Se Ele quiser, eu não consigo, mas Deus querendo consegue. Ah, irmãos, a mulher. Diga assim, marido, para a sua esposa: mulher. Eu quero ouvir, viu? Diga: mulher, o meu amor por você. Eu estou vendo se você está dizendo ou não, viu? O meu amor por você, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Sabe por quê? A Bíblia diz que o amor jamais acaba. Maridos, vocês pensaram que eu ia dizer: diga para a sua mulher como é grande o meu amor por você? Ah, vocês se enganaram. Se enganaram, porque melhor do que os poemas de Roberto Carlos são os poemas de Cristo encontrados na Bíblia Sagrada. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, porque o amor jamais acaba. E por fim, queridos, o amor de Cristo pela igreja é um amor sacrificial. Jesus disse em João 15:13: ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Sabe, maridos, o amor que o apóstolo Paulo ele está falando aqui em Efésios, no capítulo 5, é um amor à luz da expiação de Cristo. É de fato um amor sacrificial. Isso quer dizer que devemos amar nossa mulher à luz da expiação de Jesus Cristo. Paulo disse: ainda que Cristo, Paulo disse assim: Cristo nos amou, Cristo se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave,
Sabe, esse verdadeiramente é um tipo de amor de entrega, é um tipo de amor de oferta, é um tipo de amor sacrificial. Então, maridos, amem a sua esposa integralmente. Diga assim para ela: eu amo você integralmente. Eu estou vendo aqui, viu? Se não disser, eu entrego. Eu amo você integralmente. Marido, você não tem que decidir se você vai amar isso, mas isso não. Só vai amar um pouquinho de você, viu? O amor é holístico, o amor é integral, é tudo. Você está separando muitas coisas. Naturalmente porque você já está separado de Cristo. Quando Cristo resolve transformar a tua vida, a tua esposa, você mesmo, seu casamento, aí você consegue amar com o amor de Cristo. Ame integralmente a sua esposa. Ame sem reservas. Ame sem medos. Avance no amor de Cristo. Portanto, irmãos, assim como Cristo dê a sua própria vida em favor de sua mulher. Amém? Que o Senhor nos abençoe